meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente, sou o pastor Silas. Estamos falando aqui a respeito de parábolas. Eu quero conversar com você a respeito de uma parábola que está registrada lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, e nós vamos ver aqui a partir do versículo 16. Diz assim, olha, Jesus contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com muita abundância. Então ele começou a pensar: o que farei? Porque eu não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E você, o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Essa aqui é uma das parábolas que Jesus contou a respeito do acúmulo de riquezas. E olha, fique bem claro aqui, Jesus não é contra nem a riqueza e nem contra os ricos. Não é isso. Querido, o problema nunca vai estar naquilo que é externo, naquilo que é visível. Nunca. A palavra de Deus diz lá em 1 Samuel capítulo 16 que Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê, contempla e sabe o que vai no coração. E é isso que Deus quer saber. As intenções, as razões, os porquês disso, daquilo. E aqui uma pessoa rica, já tendo muita coisa, de repente, num determinado ano, produz muito mais do que o normal. E aí quando vê aquela colheita toda, já tinha armazenado muita coisa e produziu muito mais, de modo que não tinha nem onde guardar. E aí ele para e pensa: aqui está um ponto interessante. Querido, de repente esse homem olha e ele vê que o que ele tem já é muito mais do que ele precisa ou do que ele possa suportar, carregar, guardar. O que ele deveria ter pensado quando ele viu tudo isso na sua frente? O que nós devemos pensar quando a nossa reclamação é essa? Meu Deus, eu estou com tanto que eu já não tenho onde guardar. O que você imagina que passou no coração de Jesus ao contar essa parábola? Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, você já não tem nem lugar para guardar. Você já tem demais. Enquanto tem gente que precisa, enquanto tem gente que não tem nada, tem espaços vazios. Então, ao invés de derrubar os teus celeiros para ampliá-los e colocar mais, por que você não distribui aquilo que você tem a mais do que você precisa para pessoas que estão precisando, porque não tem nada? Queridos, esse é o coração de Jesus Cristo. Se você tem para suprir tua necessidade, se você tem para, além disso, realizar sonhos, projetos, não tem problema. Se você tem para usufruir de coisas especiais nessa vida, que bom. Mas não esqueça que ao teu redor tem gente que não consegue nem mesmo comer um pão para matar a sua fome. Enquanto, graças a Deus, muitos de nós têm a possibilidade de escolher o que comer, o que vestir. E às vezes nós abrimos os nossos guarda-roupas, queridos, e tem ali tanto que a gente pensa assim, ao invés de falar: quer saber? Está adiantando eu usar, ou melhor, guardar tudo isso, já que eu não vou conseguir usar? Antigamente, lá na década de 90, talvez no início dessa década, eu lembro que tinha um louvor que cantava assim, né? Extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Era essa a letra da música. Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã. E aí no meio dessa letra, eles usam essa passagem bíblica, dizendo assim: olha, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Ninguém pode comer 20 pratos por um dia. Então, querido, é isso. Você tem mais de uma cama, por exemplo. Para quê? Em quantas você consegue dormir? Essa letra faz a gente pensar. E é verdade. Sabe, a gente tem que às vezes estraga e tem que jogar fora.
Começa a parar para pensar que ao invés de comprar mais um cômodo para poder colocar as coisas que você tem, que você quer ter, o que observa se aquilo que você já tem já não é o que você precisa e já não tem suprido suas necessidades. Nós estávamos falando no vídeo anterior a respeito de vivermos contentes, em contentamento com aquilo que temos, com aquilo que nos basta, com aquilo que Deus nos deu por conta do seu grande amor por nós. E aí, então, segundo o trecho bíblico, segundo a parábola, este homem que viu tudo isso falou, quer saber, eu vou derrubar os celeiros, construir novos e ainda ter mais. E aí o Senhor Jesus fala para ele, ô rapaz, agora Deus te pergunta, ele ainda, a pergunta é muito séria, porque ele fala, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem acumulado para si, para quem será? Porque para você, depois de morrer, você não leva nada. O apóstolo Paulo falou, é bem sabido que nada trouxemos a este mundo e nada haveremos de levar dele. E aí que ele conclui dizendo para Timóteo, tendo o que comer e o que vestir, fica contente. Porque tem gente que nem isso, para sobreviver, para ter o suprimento da necessidade básica, tem. Então, quanto mais você vive de buscar, às vezes você está perdendo o seu tempo, enquanto você poderia estar buscando a Deus, você poderia estar fazendo a vontade de Deus, alimentando e ajudando pessoas que estão precisando, enquanto você está acumulando para si cada vez mais. E o que está acontecendo? Você está deixando para quem? Para teus filhos brigarem depois na justiça, porque não é meu, não é teu, não, isso aqui não é... Você tem visto loucuras em família? Na tua família, de repente, já aconteceu uma coisa assim? Por conta de bens materiais? Quanta luta, quanta briga. Então, faça por onde você tem aquilo que te basta. Viva do quinhão, né? Como diz a Bíblia, que Deus tem proporcionado a você. Sim, aproveite a vida que Deus te deu. Com honestidade, com alegria, com a tua família, do jeito que você, de uma maneira assim, honesta e justa pode fazer. Mas lembre-se que o acúmulo demais é em vão. Porque simplesmente, como disse Jesus, esta noite pedirão a tua alma e todo o tesouro que você guardou para si. Para quem será? Para quem ficará? Será que não era melhor você ter pensado em quem não está bem em vida do que depois terem que brigarem após a sua morte para ver com quem fica os celeiros que foram construídos? Em nome de Jesus, vamos pensar nisso hoje. Vamos acumular tesouros no céu. E como é que eu acumulo tesouro no céu? Através das boas obras para as quais Deus nos chamou. A gente costuma dizer, querido, biblicamente, aliás, é dito, que a salvação, o ir para o céu, é pela fé, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Não importa o que façamos, porque ninguém é capaz de fazer o suficiente ou o necessário para alcançar a presença de Deus e também o céu que Ele preparou para nós. É só Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que ao crermos nele pode nos proporcionar isso. Mas, depois que recebemos essa salvação, Deus nos chama para, como seus filhos amados, exercermos nesta terra boas obras. O que são as boas obras? Imagina que, se você não sabe descrevê-las, a definição que eu creio ser melhor seria: boa obra é aquilo que Deus faria se estivesse no meu lugar. Existe um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Em Seus Passos, o que faria Jesus? Você consegue parar e pensar? Vamos trocar o faria por todos os verbos possíveis das ações humanas. Em seus passos, o que falaria Jesus? Em seus passos, o que veria Jesus? Em seus passos, o que ouviria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? A quem Jesus ajudaria? O que ele faria se ele tivesse o que você tem? Ele guardaria? Ele acumularia? Algo para a gente pensar. Essa frase, na verdade, em seus passos, o que faria Jesus, ela serve para a vida inteira. Às vezes você está falando coisas que Jesus não falaria. E por isso você está magoando e sendo magoado. Às vezes você está emprestando seu ouvido para ouvir coisas que Jesus não ouviria. E por causa disso você pode estar ficando também triste, decepcionado.
Talvez você esteja indo a lugares que Jesus jamais iria. E aí você sofre com isso. Talvez você esteja acompanhando pessoas que Jesus jamais acompanharia. E agora? Como fica? Em nome de Jesus, eu quero clamar a você aqui e pedir a você, como o Senhor Jesus falou para aquele homem. Eu nem vou usar a frase que ele usou, porque eu não tenho talvez autoridade nesse sentido para isso, para dizer louco. Esta noite pedirão a tua alma, mas eu quero falar com você com muito amor e dizer, olha, pode ser, queridos, que nós não passemos desta noite. A nossa vida é como um sopro, diz o Senhor, é como a erva do campo, que hoje nasce, cresce, brota, floresce, e amanhã murcha, seca e morre. Assim passamos todos. Então vamos procurar fazer aquilo que agrada a Deus, e o que agrada a Deus é aquilo que atinge o nosso próximo, com boas palavras, com boas companhias, com amor, amor que se prova, amor que se demonstra através de ajudar aqueles que precisam, quando a gente pode ter um pouco mais do que realmente precisa. Que Deus te abençoe, que o Senhor fale ao teu coração e que o teu coração amoleça, que o nosso coração possa se tornar um coração como o coração de Jesus, que olha para aqueles que precisam e não queira abraçar tudo que já tem, mas possa abrir mão e dizer, olha, eu já tenho mais do que eu preciso. Eu então oferto, eu ofereço àqueles que estejam precisando, para que Deus venha abençoar poderosamente. Que Deus te abençoe, querido. Sou o pastor Silas aqui da IPEI de Rolândia. IPEI de Rolândia fica no centro de Rolândia, na Santos Dumont, 1075. Se você quiser saber quais são as nossas atividades e quando elas acontecem, entre em contato no telefone 43 30 15 27 27. Este telefone é um WhatsApp. Ou então vai nas nossas redes sociais, lá no Facebook, Em Frente Responde, no Instagram também Em Frente Responde, e lá no YouTube se inscreve no nosso canal, o Em Frente Responde, para não perder nenhum vídeo aqui, tá bom? Na TV Cultura, todos os dias de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, 1h30 da tarde. Quer falar com a gente? Diretamente. WhatsApp 43991475007. Deus te abençoe poderosamente. Eu te amo em Jesus. Tchau, até o próximo.